A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Tradicional em Manaus apresenta EBD Online, uma produção da Escola Bíblica Dominical. Fique agora com a lição 1 da revista de adultos da CPAD, do segundo trimestre de 2026, ministrada pelo professor e superintendente Márcio Ângelo. Então, a paz do Senhor a todos. Graças a Deus por mais esse trimestre, que nós estamos iniciando. Homens dos quais o mundo não era digno. Baseado em Hebreus capítulo 11, E dentre esses, se não me falha a memória, são 16 nomes citados ali pelo autor aos Hebreus. E depois ele diz que faltar-me-ia tempo, para continuar discorrendo sobre o que nós chamamos de a galeria dos heróis da fé. E nesse trimestre nós estaremos estudando sobre os três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Já fazendo uma panorâmica aqui no sumário, a primeira lição, Abraão, seu chamado e a sua jornada de fé, que nós estaremos meditando daqui a pouco, A segunda lição, a fé de Abraão nas promessas de Deus, onde ele vai tratar aqui mais sobre aquela separação, dele com o seu sobrinho. Na terceira lição, a impaciência na espera do cumprimento da promessa, a confirmação de uma promessa, a quarta lição. A quinta, o juízo contra Sodoma e Gomorra, que aí entra também novamente Ló e a sua família, A sexta lição, o nascimento de Isaac, o filho da promessa, propriamente dito. A lição 7, a prova da fé, uma prova de fé, a entrega de Isaac. A lição 8, Isaac, o herdeiro da promessa. A lição 9, Jacó e Esaú, irmãos em conflito. A experiência transformadora de Jacó, a lição 10. A 11, Jacó, de enganador a homem de honra. A lição 12, a reconciliação de Jacó com Esaú. E a 13ª lição, o legado de fé de Abraão, Isaac e Jacó, que é o título geral da nossa lição, ou o subtítulo. Na capa nós temos homens dos quais o mundo não era digno, como já disse, o legado de Abraão, Isaac e Jacó. Então estaremos basicamente estudando com esse objetivo, de conhecer o legado de Abraão, Isaac e Jacó e tirar lições para nós da vida desses homens. Vamos ler o título da lição, o texto áureo, a verdade prática, como fazemos de costume. Depois da leitura bíblica em classe, aí nós estaremos orando. Já vou pedir ao pastor Bruno para nos conduzir em oração depois da leitura. E aí eu passo para a nossa professora, a irmã Edla, para o plano de aula. E aí depois nós estaremos meditando na lição. Abraão, seu chamado e a sua jornada de fé, é o título da nossa primeira lição. Domingo de Páscoa, Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12 e o versículo 1 é o nosso texto áureo. A verdade prática, o chamado de Deus na vida de Abrão e na nossa, exige obediência irrestrita, fé e perseverança.
a nossa leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 12, do 1 ao 9, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Morré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Até o Amém. versículo 9. Glória a Jesus. Vamos orar. Pai, eu te dou graças por mais uma vez estarmos reunidos para estudar a tua palavra, Senhor. Obrigado porque estamos iniciando mais um trimestre letivo na nossa igreja. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que temos de estudar a tua palavra. Abençoa cada um de nós, professores, que tem dedicado, Senhor, a sua vida e o seu ministério à educação do teu povo. Abra nossa mente mais uma vez, Senhor, para que possamos ser usados por ti. Na mesma oração, fazemos pelo nosso amado irmão Márcio, Senhor. Usa ele nesta noite para que ele possa ser canal de bênção para nós e que possamos, nesse trimestre, ter uma vida abençoada mais uma vez pela tua palavra. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Bruno. Irmã Edla, o nosso plano de aula. Obrigada, irmão Márcio. Obrigada, pastor Bruno. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. O nosso plano de aula hoje é o pastor Eginaldo Renovato, né? Ele é o comentarista. Então, como sempre, como a maioria das vezes, nós temos 3 objetivos na nossa lição que vão dar origem a 3 tópicos. Então, o primeiro é apresentar como ocorreu o chamado de Abrão. O segundo é enfatizar a obediência de Abrão a Deus diante desse chamado. E o terceiro é mostrar as lutas enfrentadas por Abrão ao chegar a Canaã. Como nós estamos iniciando essa nova lição, né, desse novo trimestre, a palavra-chave será fé, porque, como está aí na introdução do plano de aula, o objetivo geral é estudar o legado de fé desse patriarca, né, que foi Abraão. Então, a dinâmica proposta ela é bem simples para começar esse trimestre. Podemos chamar de tempestade de ideias, que é justamente para aguçar o interesse dos nossos alunos em relação a essa temática. Quando você faz uma tempestade de ideias, né, ou você motiva os alunos a terem interesse sobre aquilo. Então, a proposta é
aqueles que têm quadro disponível, escrever o que significa fé. Ou aqueles que vão usar data show podem fazer um slide, né? Ou podem escrever num papel, numa cartolina, né? O que é fé. E a nossa sugestão a mais é que os alunos possam escrever em pequenos papéis, ou aqueles que vão usar quadros, os alunos possam ir escrevendo no quadro. O interessante é que quem tem quadro ou vai levar uma cartolina, né, leva o pincel e faz com que os alunos escrevam lá no quadro, escrevam na cartolina, e aí você fica assim como que se fosse um quadro, né, de ideias. Então, por isso que a gente chama tempestade de ideias. Que os alunos vão falar várias coisas, vão escrever várias palavras, frases, né? E depois disso, o professor lê cada uma, comenta cada uma, pede que os alunos comentem também, e alguns alunos comentem, né? E, ao final, ler, juntamente com a classe, o capítulo 11 de Hebreus, versículo 1. E lá nós temos uma definição bíblica de fé. Então, quando você faz isso, você aguça o interesse dos alunos, você faz com que os alunos participem e você também já oferece um conteúdo para que eles meditem e, a partir dessa dinâmica, nós podemos iniciar o trimestre, né, de forma bem interessante. Isso não leva mais do que 10 minutos da sua aula, ou até menos, e torna a aula, desde o início, participativa. Outra dica também que eu daria é que, se você estiver usando um quadro ou uma cartolina, você pode, ao final da aula, voltar a essas expressões, a essas respostas, e identificar no comportamento de Abrão elementos, né, dessas respostas e elementos também do próprio versículo que foi lido no início, né? É uma forma de recapitular. Lembrando que é muito importante recapitular, fazer um fechamento da lição, isso dá mais sentido ao conteúdo que foi trabalhado. Muito obrigada. Obrigado, irmã Edla. Deus abençoe. Nós temos aqui, como já foi dito, né, os objetivos específicos da nossa lição. O primeiro objetivo é apresentar como ocorreu o chamado de Abraão. No caso, Abrão ainda, porque, como já diz o comentarista da lição, o seu chamado se deu quando Deus ainda nem tinha mudado o seu nome, né? Já me chama a atenção, irmãos, que o nosso texto bíblico, Gênesis capítulo 12, ele começa dizendo no versículo 1 que o Senhor apareceu a Abraão, né? E falou para ele sair do meio da sua terra e da sua parentela. Mas quando a gente vai lá para isso em Harã, não é? Mas quando a gente vai para observar o discurso de Estevão, no capítulo 7 de Atos, né? A gente vê aqui que Deus tinha chamado Abrão, uma chamada antes dele sair de Harã, não é? Veja aí Atos capítulo 7 e o versículo 1. E disse o sumo sacerdote: porventura é isso assim? E ele, Estevão, no caso, né, disse: varões irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão
nosso pai, estando na Mesopotâmia antes de habitar em Harã. Não é? Então aqui a gente vê que antes de ele ir para Harã, Deus já tinha chamado ele, né? Então houve aí pelo menos 2 chamados, ou o primeiro chamado, que é antes de ele sair de Harã, e depois o que a maioria diz, e eu prefiro chamar de a confirmação do chamado, né? Ele diz aqui, repetindo: o Deus da glória apareceu a Abraão, que no caso ainda era Abrão, nosso pai, estando na Mesopotâmia antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrarei. O comentarista da lição fala no livro de apoio, né? Ele até coloca diferente os títulos e os subtítulos dos tópicos aqui, diferente da lição. E para o primeiro tópico ele coloca a chamada para uma terra que ele não conhecia, né? E pulando aqui a introdução, no primeiro tópico aqui da lição, o comentarista ele diz até já que Abraão, naquela época, ou Abrão, não existia GPS, né? Ou seja, sistema de posicionamento global, o Waze, nada disso, né? No entanto, a gente percebe aí que o GPS de Abrão, ele tinha sim o GPS, né? Que era a orientação do próprio Deus. E ele ainda estava antes de ele sair de Harã, como nós acabamos de ver em Atos capítulo 7, o Senhor o chamou para uma terra que ele não conhecia, uma terra que ele não sabia aonde era ainda, mas tinha a orientação do Senhor e confiou em Deus, né? Ele diz aqui que Abraão era originário de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, no sul da Mesopotâmia, né? Uma terra idólatra, como todos nós já sabemos. A idolatria imperava de uma forma ao ponto, como disse o nosso pregador do domingo à noite, era uma informação que eu não tinha, o evangelista Vitor, né, Antônio Vitor, ele disse que tem informações de que a idolatria era tão grande, tão absurda em Ur dos Caldeus, que quando a pessoa comprava uma propriedade, um terreno, quando comprava um terreno, a escritura do terreno vinha nas costas de uma imagem, de um Deus. A gente subentende-se disso de que comprando uma terra ali, um terreno ali, você já tinha o Deus daquele lugar, e era aquele que você deveria adorar, servir, né? Coisa desse tipo. Tamanha era a idolatria daquele lugar, né? Que todos nós já sabemos. Ele era descendente, filho de Tera, descendente de Sem. Sem foi um dos filhos de Noé, né? Está lá em Gênesis capítulo 11, o versículo 1. O seu pai gerou outros filhos, né? Um deles, o pai de Ló, que morreu, né? E Abraão assumiu a
a responsabilidade daquele filho, né? Porque o seu pai morreu, o seu avô também morreu e Abraão assumiu essa responsabilidade. Nós vamos ver, como já disse, um pouco sobre Ló e principalmente o conflito, né? Não entre Ló e Abraão, mas entre os seus pastores. A Bíblia é bem clara quanto a isso, não é? E eu já falo isso me antecipando porque muito se fala dessa falha de Abraão, né? De Abrão, em trazer os seus descendentes. A Bíblia não mostra isso como uma falha, mas muito se fala também de Ló, não é? Sendo que a Bíblia aponta Ló como um justo, não é? Nós vamos ver isso em outras lições. É só uma lembrança do que eu já ouvi, né? E do que vocês já ouviram também, para a gente não cair em contradição mais lá na frente, né? Ló também era um homem de Deus, era um justo, pelo menos a Bíblia aponta ele como justo, Ló, e eu preciso ter cuidado para não colocar algumas coisas na conta de Ló e nem de Abrão, e depois a gente não ter como segurar isso, como provar isso na Bíblia, não é? Então ele diz aqui que eles saíram de Ur dos caldeus e habitaram em Harã, sempre sob a orientação de Deus, e também uma atitude de fé, né, que isso nós vamos trabalhar muito, essa questão da fé de Abraão, né? Então ele diz aqui que Abraão saiu, obedeceu, confiando apenas na voz de Deus, que lhe indicava o caminho. E aí ele já faz aqui uma aplicação, dizendo que isso nos ensina que Deus sabe o que faz, com quem faz e por que faz, mesmo quando não revela o trajeto completo. Eu já falei isso algumas vezes, e agora eu lembrei novamente, né, que eu tive um pastor em Cuiabá, pastor Jaci Pinheiros, e ele dizia que o plano de Deus para a nossa vida é como um plano de voo de uma aeronave qualquer, não é? Que na maioria das vezes, ele disse isso há uns 20 anos atrás, ou mais, e eu não sei se ainda hoje é assim, né? O plano de voo de uma aeronave, geralmente, na decolagem, ela toma uma direção aparentemente contrária ao seu destino. E eu nunca mais esqueci disso, irmãos, porque me permitam eu compartilhar aqui essa experiência, comparando as promessas de Deus, o plano de Deus para a nossa vida, com o plano de voo de uma aeronave que às vezes, e na maioria das vezes, eu posso dizer, depois que Deus promete algo aos seus servos, às suas servas, parece que as coisas viram ao contrário, né? Principalmente quando vem as lutas, às vezes perseguição no nosso próprio meio, e a gente chega, às vezes vem a doença, o Senhor promete uma bênção financeira, uma bênção material, né? Prosperidade, à luz da Bíblia.
e a gente tem convicção de que foi Deus que prometeu, e de repente vocês já ouviram vários testemunhos sobre isso, né? Eu vou te abençoar, vou abrir uma porta dentro de outra, e quando a pessoa chega no trabalho, perdeu o emprego, né? E agora, foi Deus ou não foi Deus que prometeu, né? E às vezes foi, mas quando Deus promete, as coisas mudam de rumo, né? E aí eu lembro sempre dessa comparação do pastor Jaci, irmãos, me permitam de novo, porque eu sempre lembro que eu vivi literalmente essa aflição quando era até para aqui, na época da Zona Franca, eu acho que vocês vão lembrar, né? Eu acho que na década de 80 ainda, de 90, mas em 90, né? Eu era muito novo ainda e era um comércio que havia, o meu pai trabalhava na aviação, e aí comprou uma mercadoria aqui na Zona Franca e escolheu justamente eu para vir buscar, né? E aí, muito novo, irmãos, quando eu tinha mais ou menos uma ideia de para que lado era Manaus, o Amazonas, né? De Recife para Manaus. E aí, quando o avião levantou voo, né? Eu percebi que, em vez de ele vir para o norte, ele voltou mais ainda para dentro do Nordeste, né? Irmãos e irmãs, e isso me causou um desespero muito grande, porque, eu repito, eu era muito novo, adolescente, né? Naquela época não tinha celular, nada disso, né? Nada disso. Então eu cheguei a achar, irmãos, pastor Bruno e demais, que nunca mais eu ia ver a minha família. E eu tinha um pavor disso, né? Então, depois, quando eu fui morar em Cuiabá, que o pastor Jaci falou isso, né? Ensinando sobre esperar, buscar a orientação de Deus, eu lembrei dessa situação que aconteceu literalmente comigo, né? E trazendo então agora para a nossa vida cristã, é assim às vezes que acontece. Deus, ele promete, ele chama, não é? Mas as coisas mudam mudam de figura, e até ele cumprir a sua promessa, a gente passa por tanta coisa, às vezes doença, né? A doença bate na nossa porta e a gente começa até a duvidar, não é? Eu digo eu, tá, irmãos? Até a duvidar, será que foi Deus mesmo que prometeu? Porque o negócio mudou completamente, não é? Mas ele diz aqui, o comentarista da lição, que Abraão, isso nos ensina, né? Abraão confiou e se guiou apenas pela voz de Deus, que lhe indicava o caminho. E aí ele diz aqui, isso nos ensina que Deus sabe o que faz, com quem faz e por que faz. E eu ainda acrescento, e ele sabe o tempo certo, né? Ele sabe o tempo certo de cumprir com a sua promessa. Continuando aqui, ele diz, mesmo quando não revela o trajeto completo. Na verdade, dificilmente ele revela, não é, irmãos? Isso não aconteceu só com Abraão, não só com Isaac, não só com Jacó, mas parece que é um modus operandi de Deus, né? Trabalhar. Sempre ele faz assim. Segundo ponto do primeiro tópico da nossa lição, ele diz aqui, as promessas feitas a Abrão não alcançariam somente ele, mas incluíam
toda a humanidade. O que Deus prometeu ao patriarca marcaria a sua história, não somente a sua, mas a dos seus descendentes, até os dias de hoje. E também a nós, né? Todas as famílias da terra. O Senhor é fiel, cumpre com o que prometeu, mas no seu tempo. Olha aí, irmãos. Há um tempo certo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao 3, ele coloca aqui. Terceiro ponto do segundo tópico. O texto de Gênesis 12, do 1 ao 3, nos mostra o chamado do patriarca que deu origem ao povo hebreu e à nação israelita. Deus não chamou Abrão. Quando Deus chamou Abrão, prometeu abençoá-lo grandemente. Tal verdade nos mostra que servimos a um Deus abençoador. Ele tem prazer em abençoar os que o amam e nele colocam a sua confiança e também a sua esperança. O Senhor prometeu engrandecer o nome de Abrão e quando ele estava com 99 anos, Deus mudou o seu nome para Abraão, né? Cujo significado é pai de muitas nações. De Abrão, ele mudou para Abraão, né? Também mudou o nome da sua esposa também, né? De Sarai para Sara. O seu nome foi engrandecido pelo Eterno de forma que talvez ele nunca imaginou. Porque a bênção de Deus sempre nos surpreende, não é, irmãos? Sempre é mais do que aquilo que a gente espera. Seu nome foi engrandecido pelo Eterno de forma que talvez ele nunca imaginou. O exemplo de Abrão mostra que o Todo-Poderoso é quem promove aqueles que o amam. Nele confiam e esperam. No tempo oportuno, Deus honra os que permanecem fiéis. É interessante essa maneira, esse método do nosso comentarista, o pastor Linaldo Renovato, que ele vai sempre fazendo uma aplicação. Na verdade, essa lição tem um cunho bem devocional, né? Bem diferente da que nós estudamos no trimestre passado. E ele vai sempre fazendo aqui já uma aplicação à nossa vida, nos incentivando a confiar em Deus e a ter esperança nele, né? No tempo oportuno, Deus honra os que permanecem fiéis. Às vezes, o Senhor promete e passa uma vida toda, não é? Mas aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. No momento certo, ele cumpre. Pela fé, Abraão aceitou o chamado de Deus e foi para uma terra que ele não conhecia. O segundo tópico da nossa lição: a obediência de Abraão a Deus. Primeiro ele diz aqui, atendendo o seu chamado. Atendendo ao chamado, segundo, a presença de um parente, e terceiro, a passagem por Harã. Nós anotamos algumas coisas, irmãos, mas eu quero ler aqui para nós ganharmos tempo e abrir os microfones para os comentários e as perguntas dos irmãos. Como demonstração de que Abrão era um homem que tomou conhecimento do Deus Criador dos céus e da terra e passou a crer nele de modo marcante e profundo,
ao ouvir o chamado de Deus, se dispôs a obedecer-lhe prontamente, não é? A gente vê que Abraão, Deus falou com ele e ele não titubeou, né? Como se diz. Embora alguns comentem, né? Ou várias pessoas comentam que ele obedeceu de pronto, mas de forma errada, ou alguns acham que ele não obedeceu plenamente, né, a orientação de Deus, mas eu concordo com o comentarista quando diz que ele obedeceu prontamente, né, e atendeu imediatamente ao chamado de Deus, né? Humanamente, poder-se entender que Abraão ele estaria indo em direção a uma grande aventura, né? Sem saber como seria, né? Como alimentaria a sua família, a sua fazenda, enfim, com o que ia se deparar, ele não se preocupou com nada disso, né? Ele simplesmente atendeu ao chamado de Deus. Como um homem de fé, ele atendeu o chamado e partiu à terra que Deus se referira, sem saber onde se localizava, seguindo a direção espiritual do Senhor em seu coração. Ele não conhecia o significado de fé, tão bem definido na Bíblia, como nós conhecemos hoje, né? Mas demonstrou essa fé e confiança no Senhor. Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, ou que se não veem. Mas ele agiu com essa fé, né? Com essa visão. Ele diz aqui que ele não tinha a menor ideia, novamente, de como seria a sua vida, da sua família, nada disso, né? Mas ele creu em Deus e obedeceu o seu chamado, atendeu o chamado de Deus. O segundo tópico, ele fala do descuido. Já vimos que Abraão era um homem de fé, porém permitiu que seu sobrinho Ló o acompanhasse na jornada que haveria de empreender. Talvez Abraão não tenha lembrado de que Deus havia dito que deveria deixar tudo para trás, não apenas sua terra, mas também a sua parentela. Tempos depois, seu descuido ocasionou alguns problemas com o seu sobrinho. Alguns até entendem, irmãos, que nós vamos trabalhar nessa linha, né? Que é a interpretação majoritária da nossa denominação, né? Nós cremos assim. Mas alguém comenta também que o prejuízo se deu por causa das riquezas que eles adquiriram no Egito. Lembra, né? Que nós vamos ver isso mais para frente. Abraão houve uma fome, né? É o primeiro registro de fome naquela terra, e Abraão se viu obrigado a ir para o Egito em busca de mantimento para sua família e para sua fazenda, né? Os seus animais. E por Faraó ter se agradado da sua esposa, o encheu de bens, né? E alguém acha que o erro estava aí. Essa riqueza que ele adquiriu no Egito
não foi uma bênção de Deus, e essa riqueza foi justamente o que causou esse atrito, porque a fazenda deles era muito grande, né? Tanto de Ló como de Abrão. Mas ele diz aqui, assim que Abraão saiu da Caldeia em direção a uma terra escolhida por Deus. Tenha cuidado, já mais uma aplicação aqui para nós, tenha cuidado, pois sempre que deixamos de obedecer de forma irrestrita ao Senhor, os problemas surgem. Não é que nós possamos ter esse cuidado então, né, irmãos? De além de obedecer sem nenhuma restrição, obedecer exatamente como Deus nos falou para fazer, como Ele quer que nós façamos de acordo com a sua palavra. A passagem por Harã, nem sempre Deus nos leva diretamente ao propósito que Ele definiu para nós. E às vezes, como já disse, vocês sabem, até chegar lá, né, a gente passa por muitas dificuldades. Antes de chegar a Canaã, que é o nome antigo da Palestina, às margens do Mediterrâneo, Abrão e os que lhe acompanhavam tiveram que passar um tempo em Harã, uma cidade importante da Mesopotâmia. Ele diz aqui, certamente Deus queria forjar o seu caráter antes da chegada ao seu destino. Enfim, Abraão atendeu com fé ao chamado de Deus e obedeceu a ele de forma irrestrita. O terceiro tópico da nossa lição, irmãos, as lutas que Abrão enfrentou ao chegar a Canaã. Primeiro, a dificuldade contra a fome. Segundo, a dificuldade de ir para o lugar certo. E terceiro, a dificuldade em falar a verdade. Em todos os tempos, todos os que decidem obedecer a Deus experimentam batalhas, dificuldades e oposições. No entanto, assim como Abrão, nós podemos, com fé, enfrentar todas as batalhas que se apresentam em nossa trajetória. Depois de que Abrão chegou a Canaã, deparou-se com um acontecimento frustrante. Gênesis 12:10 diz que havia fome naquela terra e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande. E aí, como todos nós sabemos da história, né? O problema não foi ele ter ido para o Egito, né? O problema foi talvez a sua falta de fé ou de confiança em Deus, e tratou daquela maneira, não é? A dificuldade de ir para o lugar certo. Abrão, quando chegou no Egito, né, a Bíblia diz que a sua esposa Sarai era uma mulher bonita, uma mulher formosa, né? Logo, isso chegou aos ouvidos de Faraó. A Bíblia diz que os seus servos, né, os seus eunucos, os servos de Faraó,
gabaram aquela mulher diante dele. Elogiaram ela, né? Elogiaram sem medida. Vamos ver aqui, Gênesis capítulo 12 e o versículo 14. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Abraão, com medo de ser morto, né? Por causa da sua mulher, aí combinaram ali para entrar pelo caminho da mentira, né? É o que ele coloca aqui no terceiro tópico. E aí o faraó tomou a mulher de Abrão, Sarai. Há uma discussão aqui também que eu acho que não vale a pena nós estarmos entrando nesses detalhes, mas há uma discussão sempre, e sempre é levantada essas questões, né, na escola dominical, querendo ou não, sobre se Faraó teve Sara como mulher ou não, não é? A nossa linha é de que não houve não teve relação sexual entre eles, não é? Até porque mais na frente a gente vai ver Deus alertando também a Abimeleque, né? E que não houve ali relação. E aí nós cremos também que, embora a Bíblia omita aqui, não fale claramente, mas nós cremos que não houve ali relação sexual, né? Mas ele diz aqui, fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos e jumentas e camelos, né? É essa riqueza aqui que nós acabamos de falar, que alguns creem que foi o motivo da desavença entre os pastores, né? Essa bênção aqui, essa riqueza que não foi uma bênção de Deus e trouxe prejuízo para Abraão mais na frente. Mas aí ele diz aqui que Deus feriu a Faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão, deu uma bronca nele, né? Porque ele mentiu, e despediu ele com a sua mulher, né? Nós cremos que já tinha passado a fome, e aí ele saiu do Egito, né? Mas voltando aqui ao segundo ponto do segundo tópico, aí ele fala agora da dificuldade de ir para o lugar certo. Havia fome na terra, então para onde ir? Qual a direção tomar? Diante das dificuldades, sempre a melhor opção é orar. Dando a entender aqui de que Abrão não buscou a orientação de Deus, não é? Parece estranho o fato de Deus tirar Abrão da sua terra e conduzi-lo a um lugar em que havia escassez. No entanto, Abrão estava na direção certa, pois o Todo-Poderoso não erra. Ao que tudo indica, no Egito, terra de idolatria, de tantos deuses estranhos, havia fartura de pão. Sabemos que a terra de Canaã era um lugar frutífero, porém, ocasionalmente, por algumas razões, surgia uma seca severa e com ela a fome. É interessante, né? Uma terra frutífera, a terra prometida, né?
fome, e no Egito, uma terra idólatra, uma terra que não tinha nenhum compromisso com Deus, né, com fartura. Isso aconteceu mais de uma vez, vocês sabem disso, né? Egito, terra de idolatria de tantos deuses estranhos, havia fartura de pão. Sabemos que a terra de Canaã era um lugar frutífero, porém, ocasionalmente, por algumas razões, surgia uma seca severa e com ela a fome. Tempo depois, a história repetiu-se, olha aí, quando os filhos de Jacó, neto de Abraão, tiveram que ir buscar socorro no Egito, quando José governava. Na época de Isaac também, não é? Terceiro ponto, irmãos, do terceiro tópico. O texto diz que quando o faraó viu Sarai, com seus 75 anos, mas com uma beleza singular, tomou-a para si. E viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada. Não é como nós já lemos. Sarai foi tomada por Faraó, mas Deus impediu que ele tivesse um relacionamento conjugal com ela. É o que acabei de dizer, irmãos, a despeito de qualquer discussão, mas a linha de pensamento do comentarista da lição é o entendimento geral das Assembleias de Deus, o ensinamento das Assembleias de Deus. Essa é a interpretação que nós fazemos. Deus, ele protegeu Sara, né? Não deixou que Faraó tivesse um relacionamento conjugal com ela. O Senhor feriu a Faraó e a sua casa com grande praga por causa de Sarai. É o que está em Gênesis capítulo 12 e o versículo 17, não é? Então Faraó perguntou a Abraão: por que não disseste que ela era tua mulher? Abraão mentiu a respeito de Sarai. Alguns até dizem também, não é, irmãos, que foi uma meia mentira, né? Porque ela era meia irmã dele, né? De fato, ela era meio irmã dele. Porque teve medo de que os egípcios o matassem quando soubessem que era sua esposa. Contudo, o Senhor, com a sua graça, livrou e também livrou a sua esposa dessa situação tão difícil. A conclusão diz aqui: como vimos, Abraão foi um homem escolhido por Deus para uma missão importantíssima: abençoar em Cristo todas as famílias da terra. Diante da sua obediência e fé em cumprir a sua missão, recebeu da parte de Deus promessas extraordinárias. Essas promessas se estenderiam aos seus descendentes, para que o plano divino de salvação para toda a humanidade viesse a se cumprir. Como homem de fé, ele diz aqui de novo: Abraão também falhou, mas pela misericórdia divina foi restaurado e tornou-se um dos personagens mais destacados e importantes da história bíblica. Não é? Não só história, irmãos, nesse trimestre vocês sabem, nós não vamos simplesmente aprender as histórias bíblicas, não é? Os personagens da Bíblia, mas nós vamos tirar lições para nós, né? Lição de fé, de confiança no Senhor, de esperança, de confiar nas suas promessas durante todo esse trimestre, né? É isso que nós vamos ver. Um homem de fé que falhou, mas Deus usou de misericórdia para com ele,
né, foi restaurado e tornou-se esse homem de exemplo, né? O primeiro da galeria, na galeria dos heróis da fé. Na verdade, Hebreus ele discorre muito mais sobre Abrão, não é? Vocês sabem disso, do que os outros heróis, né? A maioria deles ele só cita lá o nome, mas Abraão e Sara também, não é? Eles estão ali mais detalhados do que os outros heróis da fé. Então, no decorrer desse trimestre, nós vamos aprender bastante com o exemplo desse patriarca. Que Deus nos ajude, nos abençoe, como a gente sempre diz, não é? A viver aquilo que nós haveremos de aprender nessas lições. Que Deus abençoe, irmãos.